Boa noite a todos, os colegas aqui presentes, também aos colegas que estão pela videoconferência. Para mim é uma alegria poder falar nessa casa, me sinto muito honrada de ter recebido esse convite, embora tenha sido para um tema bastante espinhoso, um tema difícil. Até quando eu fiz meu doutorado eu pensei na parte de intervenção de terceiros, muito francamente, porque, ao meu ver, era a parte que eu menos entendia no código, menos conseguia enfim, examinar e muitas vezes, dando aula, os alunos questionavam sobre as intervenções de terceiro e pelas figuras de consórcio. Eu falei, bom, como esse doutorado eu consigo aprender? E preciso dizer que eu tive mais dúvidas do que realmente consegui chegar a conclusões, mas enfim, de todo modo, para mim é uma alegria estar aqui com os colegas e agradeço a deferência pelo horário, de estarem aí até essa hora tentando destrinchar um pouco sobre o novo Código de Processo Civil. Bom, eu vou falar aqui na minha exposição, eu vou falar um pouco sobre litisconsórcio e as demais figuras de intervenção de terceiros que o Rodolfo não tratou com vocês. Bom, esse vai ser o objeto da minha exposição. Deixa eu só tirar aqui o relógio. Por causa do horário, para tentar respeitar. Para tentar respeitar o máximo de horário. Bom, eu trouxe aqui na minha exposição já uma comparação entre os dispositivos, porque eu acho que isso facilita, né, na hora de ver as mudanças. É óbvio que aqui não é um curso de extensão em processo civil, né, de especialização em processo civil, mas de apontar, como o Rodolfo fez, as mudanças que a gente teve com o novo Código de Processo Civil. Então, eu acho que a comparação entre os dispositivos ajuda para isso. Bom, o primeiro ponto que eu vou tratar aqui, litisconsórcio, diz respeito ao nosso atual artigo 46, que vai virar aí o artigo 113. Esse é um outro problema, né? A gente vai ter que repreender todos os números. A audiência do 331 já não é mais. O ônus da prova do 333 já não é mais. O litisconsórcio do 46 já não é mais. Então agora a gente vai ter essa dificuldade aí também com o código para se acostumar com as numerações. Mas o artigo 113 do novo Código de Processo Civil, ele corrige uma discussão que já se tinha na doutrina, um apontamento que já se tinha na doutrina, com relação ao equívoco do artigo 46, que dividia em 4 hipóteses aquilo que são 3. Né? Então, sempre se entendeu que o litisconsórcio ele acontecia no caso de comunhão, conexão e afinidade. E o artigo 46 tinha 4 incisos. E aí a gente tinha que dizer, olha, veja bem, o inciso 2 você lê junto com o inciso 3, né? Porque no fundo eles querem dizer quando os direitos e as obrigações estão derivando de um mesmo fundamento de fato de direito, na verdade a gente está falando de conexão por causa de pedir. Né? Então, o novo 113 corrige esse equívoco que existia na redação do Código atual para transformar o inciso 2 e o inciso 3 para tratar do inciso 2 dentro do inciso 3, que é o modo adequado mesmo. Então, teve uma pequena correção. Mas as hipóteses de comunhão, conexão e afinidade continuam as mesmas e continuam com seus mesmos tratamentos. Então, aqui é uma mudança de redação que veio em boa hora. Bom, um segundo tema, também que sofreu aí uma modificação, diz respeito ao litisconsórcio multitudinário. Né? Quando você tem aquela quantidade enorme de pessoas, ou no polo ativo, ou no polo passivo, e aquela possibilidade que o juiz já tinha, né, de fazer a limitação desse litisconsórcio multitudinário, e aqui sempre pensando na questão da celeridade do processo. Quer dizer, um processo com 100 litigantes é um processo, se com 2 já não anda, imagine com 100, não anda mesmo. Então é um instrumento que já existia no CPC, já existe no CPC atual, e que ele sofreu algumas modificações. Esse foi um dispositivo que dançou um pouco de redação no âmbito do processo legislativo. Ele tinha uma outra redação na Câmara, e ele acabou tendo essa redação final. Ele teve uma modificação ao longo do processo legislativo, que também é outro ponto importante, né? Tem que tomar cuidado com as versões que a gente olhar mesmo a lei, porque diversos dispositivos foram e voltaram muitas vezes. Às vezes a gente mesmo, não sei se o Rodolfo tem um pouco essa dificuldade, às vezes você está dando aula, falando, não, porque estava aquilo na redação, mas não é mais aquilo, né? Não ficou mais aquilo. Então, esse é um dispositivo que a gente tem que olhar com esse cuidado. Bom, algumas questões que chamam a atenção aqui com relação à disciplina dada pelo litisconsórcio multitudinário. Primeiro diz aí que o juiz poderá limitar. Né? Já era uma discussão que existia com a redação
do atual CPC, e a dúvida de que será que é mesmo um poder, uma faculdade do juiz, ou será que o juiz deve limitar, no caso de litisconsórcio multitudinário? Até porque, como eu disse, o processo que não anda é um processo que fere os princípios da celeridade, da duração razoável do processo. Então, será que efetivamente é um poder que o juiz tem? Bom, essa dúvida não parece que não está sendo suplantada, não foi suplantada pela redação do novo dispositivo e provavelmente vai ser um tema que vai continuar. Né? Outro tema que também não está sendo suplantado aí diz respeito à possibilidade de se fazer isso de ofício. Também não se esclareceu no dispositivo se o juiz pode fazer isso de ofício, né? Se ele pode fazer isso sem a provocação da parte, sem a provocação de uma das partes. Então, notem, colegas, que algumas questões ainda continuam e, ao meu ver, isso é foco de crítica, né? Porque se a gente está fazendo um novo código, vamos talvez resolver questões para evitar mais números de julgados, mais discussões, mas infelizmente essas questões não foram resolvidas aí com esse dispositivo. Mantém-se a possibilidade da limitação apenas para o litisconsórcio facultativo, né? Quer dizer, se o litisconsórcio se é uma hipótese de litisconsórcio necessário, não tem o que fazer, a celeridade vai ficar comprometida, porque o dispositivo é claro em dizer que o cabimento da limitação é no litisconsórcio facultativo. E acho que aqui a novidade é permitir essa limitação na fase de conhecimento, na fase de liquidação de sentença ou na execução. Então, claramente, aí o legislador quis dar o poder para que isso acontecesse em qualquer fase do processo. E se essa foi a intenção dele, me parece que a gente tem que ler a execução como também fase de cumprimento de sentença, né? Porque o legislador claramente quis aumentar o número de casos em que isso poderia acontecer. Então, quando ele faz a restrição ali, a fase de conhecimento, liquidação ou execução, quer me parecer que a gente tem que ler isso, execução e cumprimento de sentença. Até porque no final ele até fala de cumprimento de sentença, mas ele não põe ali entre as 3 hipóteses, né? Mas, ao meu ver, isso tem que ser entendido dessa maneira. E uma outra novidade também para a limitação do litisconsórcio multitudinário diz respeito ao requisito para acontecer isso, né? Agora, não só é a situação que compromete a rápida solução do litígio ou dificulta a defesa, mas também a situação que dificulta o próprio cumprimento da sentença, o que também se torna muito importante quando você está diante de ações coletivas e que você, na hora da fase de execução, você tem várias partes se habilitando ali para exigir o cumprimento daquela decisão. Então, permitir a limitação do litisconsórcio multitudinário também na fase de cumprimento de sentença está em linha com o que se buscou com o Código, que é dar efetividade às decisões judiciais. Tá? Então, essas, vamos dizer, as novidades com relação ao litisconsórcio multitudinário. Nessa mudança da Câmara para o Senado, o que existia de mais relevante? A Câmara tinha proposto um procedimento para ser seguido pelo juiz e pelas partes, no caso de se entender que era mesmo hipótese de limitação do litisconsórcio multitudinário. Então, o que se dizia? Bom, na redação que estava na Câmara, o que vai acontecer depois que o juiz entende que é sim o caso de limitação? Ele vai desmembrar esses processos, diversos processos? Ele vai extinguir esse processo para os demais litisconsortes? Como é que vai ser o passo a passo depois disso? A redação da Câmara tinha alguns parágrafos justamente para regular o que acontecia no dia seguinte. Na redação do Senado, e que foi a que vingou, essa disciplina, vamos dizer assim, procedimental não ficou. O entendimento é de que isso já estava razoavelmente, que isso acontecia razoavelmente já com tranquilidade, então não seria necessário disciplinar. Discordo, porque ainda se tem discussão doutrinária se a consequência da limitação é o desmembramento dos processos ou a extinção desses processos. Isso era uma coisa que, ao meu ver, era muito importante que tivesse sido disciplinada aqui quando se trata de litisconsórcio multitudinário. Então, ao meu ver, esse dispositivo poderia ter avançado mais, resolvido melhor algumas questões, mas, ao meu ver, foi bastante tímido aí no tratamento da matéria. Aumentou um pouquinho, mas não deu um tratamento que pudesse dar uma melhor tranquilidade para as partes na hora do litisconsórcio multitudinário. Tá? Teriam outras questões, mas eu acho que a gente pode abrir aí do tempo. Bom, outro tema aí bastante difícil, né, diz respeito
a necessariedade e unitariedade do litisconsórcio. Bom, os colegas sabem aí das diversas classificações de litisconsórcio, ativo, passivo, anterior, inicial, mas sem dúvida nenhuma, as duas classificações que são mais difíceis de interpretar, e talvez a dificuldade surja no momento em que elas se conjugam, né? São as categorias do litisconsórcio necessário ou facultativo, e a outra categoria do unitário ou simples, né? Essas duas classificações do litisconsórcio, elas são classificações que dão bastante trabalho para os advogados, quando a gente vai lidar com a situação no caso concreto. E qual que foi, vamos dizer assim, a novidade do novo CPC? Ele melhora um pouco a redação, né, a definição legal desses tipos de litisconsórcio. Porque o artigo 47 do atual CPC, e também deve ser conhecido aí dos colegas essa crítica, o artigo 47, meio que ele mistura os conceitos de necessário e unitário. E ele sempre foi aí objeto de crítica pela doutrina, porque ele confundia esses conceitos, inclusive dando a entender aí que o unitário seria uma espécie do litisconsórcio necessário, quando a doutrina, já com a doutrina de Barbosa Moreira, uma obra clássica sobre o litisconsórcio unitário, já dividia claramente as duas situações, né? Você consegue olhar a questão da necessariedade e a questão da unitariedade separadas, né? E depois você pode até fazer uma conjugação entre essas situações, mas elas existem de maneira separada. E o artigo 47, ele fazia uma confusão, porque ele dizia que era necessário, quando por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. Quando ele liga necessário à decisão uniforme, ele confunde os conceitos de necessariedade e unitariedade. Então, como é que a doutrina já ensinava que esse dispositivo tinha que ser lido, que deveria ser lido, né? Deveria ser lido para se entender o litisconsórcio necessário, meio que fechando os olhos para essa parte de modo uniforme, de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. Então, já se tinha o entendimento que o litisconsórcio necessário é aquele que, por disposição de lei, por natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depende da citação de todos os litisconsórcios. Então já se tinha isso muito bem construído na doutrina para a definição do litisconsórcio necessário. O que o legislador faz na nova redação? Ele divide, como a doutrina já tinha sugerido. Então ele divide no 114 o litisconsórcio necessário, e aí não se fala mais em decisão de modo uniforme para todas as partes, né? E no 116, aí ele traz a questão do modo uniforme para todas as partes, que é o conceito do litisconsórcio unitário. Então ele faz essa divisão de maneira que fique mais claro os dois conceitos. E isso facilita aí no trabalho do dia a dia do nosso, né, de profissionais do direito. Mas, embora ele tenha feito essa divisão, ainda é aí objeto de alguma crítica, né? Porque se a gente lê a definição do litisconsórcio necessário, quase que tem uma tautologia, né, nessa definição. Se você lê o dispositivo, ele diz que o litisconsórcio será necessário, e dá as duas hipóteses, dizendo que ele é necessário quando a eficácia da sentença depende da citação de todos. Isso é quase que uma tautologia. É necessário porque é necessário. É necessário porque todo mundo tem que estar. Ora, é dizer a mesma coisa de modos diferentes. É uma definição legal que não agrega muito, né? Então, onde que a gente tem que buscar aí o que é o litisconsórcio necessário, né? A gente tem que buscar na situação da disposição de lei e nessa situação da natureza da relação jurídica controvertida. Então, é aqui que você vai trazer a ideia, você vai conseguir firmar os conceitos de litisconsórcio, o conceito de litisconsórcio necessário, muito mais do que depender da citação de todos, porque essa é a tautologia que eu falei. Bom, eu não vou aqui entrar nas minúcias desses dois conceitos, né? Mas o que eu acho importante aqui notar é que, como nós sabemos, né, o litisconsórcio necessário, ele diz respeito à formação da relação jurídica processual. Então, desde logo, eu vejo se é preciso que todos aqueles litisconsórcios estejam presentes ou não. E eles, para formar a relação processual, então, para eu formar a relação, precisa ter o litisconsórcio? Para começar o processo, eu preciso ter o litisconsórcio? E você pode acontecer isso tanto por disposição de lei, então você tem, por exemplo, a hipótese do litisconsórcio entre cônjuges, que agora está no artigo 73, parágrafo 1º. Você tem a hipótese da ação de uso capião, que está no 246, parágrafo 3º.
Você tem a hipótese da demarcação de terras, que está no 576 do CPC. Então, esses casos são mais fáceis, porque a lei diz, nesse caso, tem que estar todo mundo presente. A dificuldade surge quando você tem um litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica controvertida, porque é nesse momento que os conceitos de necessário e unitário começam a se conversar. E eles se conversam mesmo, isso não tem muito como a gente escapar. Já no caso do litisconsórcio unitário, a análise do litisconsórcio está ligada ao conteúdo mesmo da decisão. Então, se no litisconsórcio necessário eu estou preocupado no momento da formação do processo, quem é que tem que estar presente no momento do processo, no litisconsórcio unitário eu tenho que saber como é que essa decisão vai ser feita, se ela tem que ser igual para todo mundo ou não, né? Bom, isso são conceitos que os colegas com certeza têm e têm as suas dificuldades aí no dia a dia para tratá-los. O que, ao meu ver, o código poderia ter avançado um pouco mais, ou a nova lei poderia ter avançado um pouco mais, são nas questões mais tormentosas que existem com relação à conjugação desses dois conceitos. Um tema muito complicado, que está absolutamente sem tratamento, diz respeito ao litisconsórcio necessário ativo, que é um tema muito discutido pela doutrina, que diz respeito a obrigar ou não, né, é possível obrigar uma parte a litigar no polo ativo, ela é obrigada a entrar na ação, mas por outro lado, se é caso de litisconsórcio necessário e aquela parte não vem, eu não vou poder defender o meu direito, eu não vou poder exercer o meu direito em juízo. Essa é uma das questões mais polêmicas que existe, e muito antiga que existe com relação ao litisconsórcio necessário. E que não foi dado nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de solução na lei. Então, remanescem as dúvidas se é cabível ou não, e provavelmente as doutrinas que foram desenvolvidas ao longo do tempo com relação a isso não vão sofrer alteração. Mas, de novo, né, se você está alterando a lei, por que não tentar resolver alguns problemas que já existem, né, que a gente já conhece? Um outro problema também que não está sendo resolvido diz respeito ao litisconsórcio facultativo unitário, com relação às questões de coisa julgada, né? Daquele terceiro que não participa do processo, mas que está em situação de litisconsórcio unitário, né? Ele não participa porque é facultativo, ele pode ou não participar, mas o litisconsórcio é unitário. E aí vem de novo uma belíssima discussão doutrinária a respeito se esse terceiro que não participou está ou não sujeito a coisa julgada, né? Com os conceitos de Barbosa Moreira e os mais recentes, desenvolvidos pelo professor Talamini, pelo próprio professor Tucci. É uma discussão muito interessante, muito relevante, que está umbilicalmente ligada à questão do contraditório e que também está tratada aqui nos conceitos. Então, a minha percepção é que melhorou porque tirou aquela, vamos dizer, aquela confusão, porque claramente o artigo 47 estava equivocado, mas, por outro lado, as dúvidas mais profundas, mais relevantes, continuam na mesma, né? Então, acho que aqui isso é um ponto de crítica para nós, né? Bom, uma outra mudança relevante com relação às questões de litisconsórcio diz respeito aos vícios da sentença, né? No caso de litisconsórcio necessário, né? Evidentemente, porque é só nessa hipótese que isso se configura. Nas hipóteses de litisconsórcio necessário, e se não acontece, né, a vinda de todos os litisconsórcios, qual é a consequência dessa ausência, né? O artigo 47, parágrafo único, ele dizia que o juiz devia ordenar ao autor que promova a citação de todos os litisconsórcios sob pena de declarar extinto o processo. O que o novo CPC ele avança? Ele avança em dizer o que acontecerá com essa sentença proferida nessas situações. E divide essas situações em duas. Vai ser caso de nulidade da sentença, se não respeitar o litisconsórcio unitário. E vai ser caso de ineficácia, se não respeitar o litisconsórcio simples. Então, são duas consequências diferentes, a depender do tipo de litisconsórcio. Então, vai ser nula se a decisão deveria ser unificada e ineficaz nos outros casos. Eu acho que aqui a dificuldade que isso agrega, né, para o nosso entendimento diz respeito ao cabimento da rescisória. Porque se a decisão, a gente sabe que as decisões nulas, né, elas vão se convalidar depois do prazo, depois do trânsito de julgado e o decurso do prazo da rescisória. Se você mantivesse o entendimento que existia anteriormente de que essas decisões seriam inexistentes, que estaria no plano da inexistência,
não estaria sujeito ao prazo decadencial da rescisória. Então você poderia fazer essa discussão posteriormente. E notem que nós estamos falando de vícios bastante graves. Então vejam que, e eu acho que isso é uma coisa que o Rodolfo também tocou, uma mudança aqui nesse ponto do código vai refletir lá num outro lugar. E como o código foi feito por diversos juristas e cada um examinando, vamos dizer assim, um olho dentro de um capítulo, né, essas incoerências, ou pelo menos essa falta de reflexão com relação às consequências que isso poderia acontecer em outros capítulos do código, acabaram acontecendo. Acho que enfim, código é o fruto de um trabalho dos homens. E como trabalho dos homens, é um trabalho que está sujeito a erros, a imperfeições, mas não levem as minhas críticas a uma descrença com relação à lei ou ao próprio processo em que isso foi feito. Realmente a gente que participou do processo, viu o quanto o código foi debatido, o quanto tiveram as audiências públicas e ele é recheado aí de boas intenções. Mas realmente algumas mudanças elas vão acabar trazendo consequências muito relevantes para o futuro, né? Então acho que esse é um ponto importante. Bom, com relação ao litisconsórcio, eu acho que essas eram as ponderações mais, vamos dizer, mais relevantes que eu queria chamar aqui a atenção dos colegas. Eu vou falar um pouquinho agora das outras figuras de intervenção, tá? Bom, com relação à assistência. Com relação à assistência, a gente tem poucas mudanças, tá? O sistema em si não mudou substancialmente, mas tem umas coisinhas, umas pegadinhas, né, pra gente aqui, pra gente poder ultrapassar. Bom, continua, né, a exigência para que ocorra a assistência do interesse jurídico, né, o assistente para participar tem que demonstrar um interesse jurídico, então isso continua no nosso sistema. Também continua a previsão de que a assistência pode acontecer em qualquer procedimento, né? Antes era qualquer dos tipos de procedimento, e aqui é qualquer procedimento, e graus de jurisdição, que já era um entendimento anterior, e aqui as exceções que a doutrina construía no passado provavelmente vai continuar construindo agora, vão continuar a valer, e a regra de que o assistente toma o processo no estado em que ele se encontra, porque as intervenções de terceiro não podem implicar um passo atrás, né? A assistência não pode implicar um passo atrás ao processo. Então, o assistente ele pode participar, mas ele recebe o processo no estado em que ele se encontra. Então, vejam aí que não tem nenhuma grande, vamos dizer assim, nenhuma grande novidade nesse ponto. Também, quanto à assistência, eu vou falar de algumas mudanças, mas conceitos como a famosíssima justiça da decisão, na verdade, o efeito preclusivo da intervenção, que é aquela situação do assistente estar vinculada à motivação, né, do julgado. Não teve nenhum tipo de modificação, o que, de certo modo, poderia ter sofrido algum tipo de esclarecimento para deixar aí a questão mais tranquila. Mas também é um tema bem tratado na doutrina, mas não teve nenhuma modificação legal. Também não teve modificação legal a questão dos poderes do assistente, e também não teve nenhuma modificação na figura do assistente litisconsorcial, que eu vou passar aqui. Todos esses temas são temas difíceis, temas complicados. Então, a gente não viu aí na redação desses dispositivos uma coragem para enfrentar certos problemas que a figura da assistência traz. De todo modo, o que a gente tem aqui? Talvez só um apontamento da questão topográfica do tratamento do Instituto, porque agora a assistência também vem tratada aí ao lado do litisconsórcio, e no meu entendimento, eu tenho uma posição aí bastante, existem já alguns doutrinadores que já defendiam isso, de que a assistência litisconsorcial é uma situação que revela, na verdade, a participação de verdadeiro litisconsorte. E ela continua ainda sendo tratada ao lado da assistência simples. A meu ver, isso é um equívoco ligado a uma tradição lusitana, uma tradição brasileira lusitana, que poderia ter sido superado aí com o novo código, que isso ajudaria bastante a entender o tema da assistência litisconsorcial, mas manteve como os colegas vão ver aqui para frente. Bom, o que a gente teve aí? Aqui uma pequena alteração, né? O prazo de impugnação
deixa de ser 5 dias e passa a ser 15 dias, então aumentou o prazo de impugnação para o pedido de assistência, e agora ingressou o novo CPC colocou essa parte aqui, salvo se for o caso de rejeição liminar, que não existia que não existe no atual artigo 51. O que é essa rejeição liminar? Não se define também. Imagino que sejam os casos em que não tem interesse jurídico, né, que é flagrante a inexistência do interesse jurídico, ou que só existe o interesse econômico, né, que muitas vezes nos casos de assistência fica essa discussão se existe interesse jurídico ou não. Então eu imagino que esses casos de rejeição liminar que o legislador está trazendo sejam os casos de inexistência de interesse jurídico, mas não se define e não tinha nenhum tipo de comentário sobre isso na doutrina sobre assistência que a gente tem até hoje. Então foi uma inovação, assim, enfim, não ficou muito claro o que seria essa rejeição liminar. E vai ser um tema que provavelmente a doutrina vai construir também. Então, e uma outra modificação é que isso se dá agora na forma de um incidente, né? Decidirá o incidente. E imaginando aí que estou imaginando que esses autos vão então correr em apenso, como acontecia antes, e o juiz vai proferir uma decisão com relação a isso, e contra essa decisão, por expressa previsão do artigo 1015, cabe agravo de instrumento, que eu imagino que, não sei se vocês já tiveram ou vão ter aí uma palestra sobre recursos, vocês vão ver as mudanças que tiveram no âmbito do agravo de instrumento, mas a hipótese de indeferimento ou de admissão ou inadmissão da intervenção de terceiro é a hipótese expressa de cabimento de agravo de instrumento. Então, nesses casos, vai caber o agravo de instrumento. Tá? Mas nenhuma, salvo essa rejeição liminar, nenhuma novidade, e o prazo de 15 dias, nenhuma novidade mais relevante. Bom, aqui talvez esteja aí a principal mudança, o parágrafo único do novo artigo 121 traz aí a principal, ao meu ver, a principal mudança no âmbito da assistência. Quando a nova regra diz que antes a gente tinha, sendo revel assistido, o assistente será considerado seu gestor de negócios. E agora, sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistente, o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Duas mudanças, pessoal, relevantes aí com relação a esse parágrafo único. Primeiro, existe uma discussão sobre a égide do atual CPC, se era possível o recurso do assistente caso o assistido não tivesse recorrido, que foi um pouco que o Rodolfo tinha passado aqui com vocês. Se era cabível ou não, sempre naquela ideia de que o interesse do assistente é subordinado ao interesse do assistido. Então, se o assistido não tinha recorrido, existia uma tendência na jurisprudência a não aceitar o recurso do assistente. Então, essa modificação, sendo revel ou de qualquer outro modo omisso, buscou justamente dar tratamento a esse tema, para suplantar essa jurisprudência. Então, em confronto a essa jurisprudência, para admitir o recurso, me parece que essa é a leitura que tem que ser feita desse trecho, de que, mesmo na hipótese em que o assistido não tenha recorrido, o recurso do assistente tem que ser admitido, porque é um caso aí de omissão. Existe uma discussão entre quais são os poderes que o assistente tem, que os colegas conhecem, qual é o limite que esses poderes têm, mas com relação à questão do recurso específico, essa era uma discussão que se travava muito na jurisprudência pelo fato do parágrafo único falar em revelia, e não falar em omissão. Como o dispositivo falava em revelia, a jurisprudência encontrou caminho para sustentar que não seria cabível o recurso do assistente. Com essa modificação, eu imagino que essa jurisprudência vai ser suplantada. E o outro ponto é a substituição, né, vou tentar evitar a palavra para não ficar confuso, mas é a alteração de gestor de negócios para substituto processual. A figura do gestor de negócios era uma figura sempre muito criticada, porque é uma figura de direito material, e se você misturar esses conceitos de direito material com direito processual, nunca dá uma boa coisa, né? Então sempre houve uma discussão e uma crítica com relação à utilização da figura do gestor de negócio, que tem todo um delineamento no Código Civil, para explicar aí qual é o papel que o assistente exerce no caso da revelia ou omissão do assistido. Mas, bem ou mal, a doutrina tinha ali construído algum entendimento com relação a essa figura de gestor de negócio.
O legislador modifica isso, chama fala agora em substituição processual, e, ao meu ver, isso choca com a definição que está para a substituição processual no parágrafo único do artigo 18, que fala que, havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. O que, ao meu ver, provoca uma situação meio estranha aqui, né? Porque aqui o substituído é a parte principal. Então você vai dizer que se a parte principal deixa de agir no processo, no caso, por exemplo, de revelia, e ele aparece novamente, ele que era a parte principal, vira assistente litisconsorcial do assistente. Então, assim, ficou uma coisa... eu até consigo entender o desejo de suplantar a discussão do gestor de negócio, porque realmente é uma figura que não era muito tranquila, mas ficou uma coisa meio... parece um gato correndo atrás do rabo, quando você usa as definições do artigo 18, parágrafo único, e conjuga aqui, né? Mas, enfim, essa vai ser, eu não tenho dúvida, vai ser uma outra mudança que vai gerar aí uma discussão na doutrina, principalmente. Tá? Então, acho que são as duas principais mudanças com relação à assistência. Na assistência litisconsorcial, como eu disse aí para os colegas, nenhuma mudança relevante, né? Ele continua sendo tratado dentro do capítulo da assistência, embora, ao meu ver, ele tenha uma situação jurídica completamente diferente do assistente, né? E justamente por isso que os poderes dele são diferentes e tudo mais. O que houve a mudança de sentença houver de influir para sentença influir, que é uma locução da doutrina alemã, mas que não resolve os problemas para classificar em que hipóteses você tem a configuração de um assistente litisconsorcial. Como eu falei, aqui não é um curso de especialização, então eu não vou ficar aqui discutindo as questões do assistente litisconsorcial, mas eu acho importante trazer aí a informação para os colegas de que a figura permanece com praticamente a mesma linguagem que existia no CPC de 73. Tá? Bom, falando agora, avançando um pouco nas figuras que remanesceram de intervenção de terceiros. Bom, denunciação da lide. A gente teve com a nova redação, e aí aqui eu acho que a coisa andou melhor, né? Acho que os dispositivos aqui andaram melhor, no sentido de suplantar discussões que se tinham, né? Eu sempre olho para o processo como um instrumento que tem que resolver o problema do direito material. Toda vez que eu me pego, embora seja processualista, discutindo só o processo, eu fico imaginando a parte... a felicidade que ela deve ficar, né? Quer dizer, não estamos falando nada do que interessa para ela, né? Então eu sempre entendi que o processo deve buscar a simplicidade, na medida do possível ele tem que buscar a simplicidade, mesmo que seja por meio de tomadas de decisões aí pelo legislador. E o que eu noto na denunciação da lide é que diversas discussões foram suplantadas com os dispositivos que a gente vai falar agora. Então, diversas discussões que existiam, elas foram suplantadas pelo legislador. E, às vezes, com uma mera mudança de palavras, né? Bom, primeira discussão, obrigatoriedade da denunciação da lide. Já era um tema pacificado pela doutrina, de que não era obrigatória a denunciação da lide, né? Mas, como o dispositivo dizia a denunciação da lide é obrigatória, houve a necessidade de toda uma discussão na doutrina para se firmar esse entendimento. E aí, a redação do artigo 125, ela modifica isso dizendo que é admissível, não mais obrigatório, né? Então suplanta essa discussão da obrigatoriedade. O parágrafo 1º também é feito nessa linha de mostrar que ela é admissível e não obrigatória, porque estabelece a possibilidade de você exercer o direito regressivo por meio da ação autônoma, porque, né, só para a gente voltar ao conceito, se a denunciação da lide fosse obrigatória, você perdia o direito de regresso. Então, por isso até que se construiu toda uma doutrina de dizer que onde se lê obrigatória, deveria se ler admissível. São essas coisas que é difícil da gente explicar para as pessoas comuns, né? Porque se a lei diz obrigatório, não existe palavra mais clara do que obrigatório, né? E assim, a doutrina teve que construir o admissível. Então, suplantou-se essa discussão da possibilidade de ser admissível, de ser uma possibilidade, uma faculdade, e não uma obrigatoriedade, né?
Outra discussão também que foi suplantada, que ficou aí clara, diz respeito à denunciação per saltum, que é o inciso 1º, né, do novo artigo 125. Se eliminou o artigo, o inciso 2º, não. Qual deles? Um deles foi eliminado, que é o contrato. É o primeiro mesmo, que foi eliminado, e aí, na alienação, no inciso 1º, se colocou como alienante imediato. Quando se coloca que é admissível a denunciação ao alienante imediato, o que se buscou resolver com essa questão é a famosa discussão sobre a denunciação per saltum, né? Aquela denunciação que você já pegava o terceiro lá na ponta, né? Você já pulava daquela relação direta e ia para uma relação indireta para buscar a denunciação da lide. E o legislador suplantou essa questão, diz que a denunciação cabe ao alienante imediato, né? Com isso, suplanta também, põe fim da discussão do artigo 456 do Código Civil, que, aliás, o 456 é expressamente revogado. Até fui atrás lá para ver se estava mesmo. Isso foi mesmo. O 456 foi expressamente revogado do Código Civil, que permitia essa denunciação per saltum. Então, agora o sistema fechou e ficou mais, vamos dizer assim, mais coerente, né, com a linguagem do Código de Processo Civil e com a revogação do dispositivo do artigo 456 do Código Civil. Uma outra discussão também que existia na denunciação da lide dizia respeito à denunciação sucessiva, né? Se era possível denunciar, se denunciava o terceiro denunciava o quarto, denunciava o quinto, enfim, e aí com isso o processo poderia não ter fim. E a opção do legislador foi de se admitir uma única denunciação e, portanto, dar esse tratamento à matéria bastante claro pela linguagem do dispositivo. Podemos questionar se as opções são as melhores ou não, mas o fato é que isso resolve questões que eram bastante debatidas. Então, agora, a denunciação sucessiva só se admite uma única vez. Então, é isso que o parágrafo 2º do artigo 125 está vindo dispor. E uma outra modificação importante, que eu acho que está até mais no outro slide, mas que conversa um pouco com essa, é a situação, qual é a classificação da relação jurídica entre o denunciante e o denunciado. Expressamente agora se admite a posição de litisconsorte, então expressamente se coloca essa situação de litisconsorte para ter como consequência principal a exigência no momento da ação, no momento do cumprimento de sentença, que é aqui o parágrafo único, né? Já existia uma construção na jurisprudência com relação aos contratos de seguro, acho que os colegas devem saber, já existia uma construção de que era possível exigir, né, o cumprimento da sentença, desde que a seguradora tivesse participado do processo, diretamente contra a seguradora. Então é um cumprimento de sentença voltado direto para o terceiro, né? Essa já tinha uma jurisprudência no STJ com relação às hipóteses de seguro, que era uma jurisprudência até razoavelmente tranquila, e agora isso vira dispositivo de lei, permitindo, e notem, é o cumprimento da sentença, e isso certamente vai exigir a participação da seguradora no contencioso inicial. Mas essa é uma novidade importante para quem lida com contratos com seguros, principalmente, mas que também tem hipóteses de denunciação da lide. Estamos caminhando para o final. Então, aí vou usar mais um pouquinho da paciência dos colegas. Bom, com relação à figura do chamamento ao processo, vocês devem conhecer a discussão que se tem com relação ao chamamento ao processo, a ponderação feita por Barbosa Moreira de que o chamamento ao processo é a lei processual tirando com a mão esquerda aquilo que a lei material dá com a mão direita. Porque se permite, por meio do chamamento ao processo, por aí da cabo da solidariedade, né? Então, o direito material permite que eu possa exigir de qualquer um dos devedores e, com o chamamento ao processo, eu posso trazer os outros devedores que não foram inicialmente apontados pelo credor. Então, é por isso que Barbosa Moreira dizia isso. Olha, isso aqui, esse instrumento é tirar
É a lei processual tirando o benefício que a lei material dá. Mas sempre existiram defensores do Instituto, também na linha do que o Rodolfo disse, de aproveitar a máxima utilização do processo. Então, se a gente já está discutindo a questão e o terceiro tem interesse em participar, vamos permitir que ele participe para a gente discutir todas as questões e não ter um processo subsequente ou, eventualmente, até uma decisão contraditória àquela que foi proferida no primeiro processo. Essa é uma figura tão polêmica, né? Mas ela ia ficar mais polêmica ainda, porque existia uma hipótese no projeto inicial e no projeto da Câmara, que não ficou na redação final, e que se admitia o chamamento numa hipótese mais ampla ainda do que devedor solidário, mas de dívida comum por lei ou por contrato. Era uma hipótese mais ampla ainda para se permitir o chamamento ao processo. E essa hipótese no final, na redação final, não passou. Então o dispositivo ficou razoavelmente com os mesmos contornos que ele tem hoje, e a disciplina vai ficar mais ou menos a mesma que a gente já tem hoje. Mas eu achei importante chamar a atenção dos colegas, primeiro para essa mudança, essa modificação no curso do processo legislativo, e também para o fato de que ficou o chamamento ao processo, né? Porque a gente vai falar vamos dizer assim, da próxima figura, que é a última que eu reservei aqui para a minha exposição, que estamos chamando de substituição de parte, incidente de substituição de parte. A gente vai ter que procurar um nome ainda, né, Rodolfo, para ela. Mas essa nova figura veio aí para substituir a antiga nomeação à autoria. Então, só para os colegas terem aí sistematizado, a gente tem como intervenção de terceiros a denunciação da lide é mantida, com os contornos que eu falei, o chamamento ao processo é mantido, mas a nomeação à autoria deixa de existir, ela não está mais disciplinada dentro das figuras de intervenção de terceiros e nos moldes que ela era disciplinada nas intervenções de terceiro, e a oposição, como disse o Rodolfo, foi parar lá na parte sul, né, do código. Já vi algumas pessoas falando, não, e agora a oposição acabou. E não é verdade, tem que procurar, tem que folhear, porque o código ainda mantém a oposição. Mas a nomeação à autoria realmente pode folhear, que não pode procurar o índice que não vai ter. Tá? E por que não teve mais a nomeação à autoria? Se substituiu a nomeação à autoria por essa nova situação nos casos em que o réu alega ilegitimidade de parte. Tá? E eu vou explicar um pouquinho desse procedimento, vocês vão entender por que ele mais ou menos suplanta, né, a situação da nomeação à autoria. Bom, o que diz o novo artigo 308? Então ele diz que, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Então, notem aqui que é quase que uma desistência a qual o réu não pode se opor. Então, o réu, se ele alegar agora legitimidade de parte, a hipótese pode não gerar mais a situação de extinção do processo, porque o autor, diante da alegação de legitimidade, vai dizer, então tá bom, então eu quero que seja o réu correto, e o réu original, né, a parte que estava originalmente no polo passivo da ação, ela não tem como se opor, pelo menos não tem nenhuma previsão aqui, de que ela pode se opor como hoje poderia, né, como ela poderia hoje se opor. Ela vai fazer aquela alegação e o autor pode ou não decidir pela substituição. Então, isso é uma primeira modificação. Mas eu acho que a principal modificação vem na disciplina do 339, e que traz aí um novo dever para o réu, quando ele alega legitimidade de parte, que é indicar quem seria, então. Se não é você, quem é? Parece até aquela brincadeira de criança, né? De comprar pão na casa do João. Então, agora nas nossas contestações, quando se alegar legitimidade de parte, o Código estabelece aí um dever de indicar quem é o sujeito legítimo dessa relação processual. Ele até coloca, né, muita gente pergunta, mas e se eu não souber? Ele até coloca, indicar o sujeito passivo, sempre que tiver conhecimento. Mas a gente fica numa situação meio, né, ao crivo aí do juiz, da parte contrária, porque muitas vezes, pelo menos a minha experiência profissional, vejo hipóteses de legitimidade quando você está entre empresas de grupo, quando você está
direciona a ação para uma empresa e é outra, mas normalmente a gente tem conhecimento de quem seria o réu correto. E pelo 339 eu tenho aí esse dever de indicar, inclusive com uma penalidade, que é o pagamento aí das despesas processuais, que é um ponto já relevante, e outro ponto relevante, o pagamento de indenização, né, para os prejuízos que o autor sofrer. Pelo que eu tenho ouvido e lido da interpretação desse dispositivo, o entendimento é que a responsabilidade é subjetiva, né, então tem que demonstrar aí a culpa por não ter indicado o réu correto, mas o fato é que estabelece uma consequência bastante pesada para o réu que alega ilegitimidade e não indica quem seria o terceiro legítimo. Bom, feito a alegação de legitimidade, indicado quem seria o terceiro, que corretamente deveria figurar no polo passivo, abre aí uma opção para o autor. O autor pode querer, então, falar, tá bom, concordo que é o outro, saia você, réu original, e venha o outro, né, e acontece essa substituição. Ou o autor pode dizer, não, entendi, mas eu quero vocês dois no polo passivo, o réu originário e o terceiro que você está indicando. Se refletem aqui no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. No parágrafo 1º acontece a substituição do réu originário pelo terceiro. No parágrafo 2º acontece a inclusão de ambos no polo passivo. Essa é uma mudança extremamente relevante, né, porque ao contrário da nomeação autoria, que eu acho que todo mundo deve ter tido muito pouco na experiência prática, a ilegitimidade é um argumento que a gente já deve ter usado muitas vezes, eu pelo menos já usei muitas vezes na minha prática profissional. Então agora a gente tem que ter esse cuidado, esse entendimento de que você precisa indicar quem vai ser o terceiro, quem é o terceiro responsável. E por isso que ele faz mais ou menos, às vezes, da nomeação à autoria. Esse dispositivo, ele, na verdade, ele está em linha com uma tendência mais moderna no tratamento das intervenções de terceiro. Se você pegar o sistema italiano, o sistema português, ele não trabalha mais com essas hipóteses típicas que a gente trabalha aqui no Brasil. No caso do fiador, no caso do afiançado, ele não trabalha, esses sistemas mais modernos não trabalham justamente para permitir esse máximo aproveitamento do processo. Porque o que a gente verifica hoje, como operadores do direito, é que quando existe uma intervenção de terceiros, a nossa discussão com relação às questões processuais é infinita, né? A gente consegue extrair daí uma discussão enorme, mas está preenchido o requisito daquela específica intervenção, ou aquela específica intervenção é cabível naquela situação. Existe uma série de discussões processuais que o fato de se ter figuras típicas permite. Os sistemas mais modernos, eles saem dessa tipicidade para permitir as intervenções em hipóteses mais amplas. Por exemplo, no chamamento, como eu disse para os colegas, qualquer hipótese de dívida comum. Isso traz um outro efeito, que é alargar aí a porta para a intervenção dos terceiros, e aí vem sempre aquela opção, né, entre usar o processo para realizar o máximo resultado, que é o que está por detrás das intervenções de terceiro, ou restringir o uso desse processo apenas para as partes para obter uma decisão mais célere possível. Esse equilíbrio de forças que está por detrás das intervenções de terceiro, pelo menos em outros países, já se tendeu para permitir um alargamento das hipóteses de intervenção. Esse dispositivo, ele está em linha com essa tendência, vamos dizer assim, da Itália, de Portugal, de permitir a intervenção de uma maneira mais ampla, sem ser nas hipóteses restritas que o nosso diploma atual traz. Então, eu acho que essa é uma figura bastante importante, e aí a gente tem inúmeras, várias discussões com relação a isso, né? Como é que conta esse prazo, né, do dispositivo anterior, como é que conta esse prazo para o autor, né, esse prazo de 15 dias para que ele faça essa alteração na petição inicial? Conta é o prazo da réplica, ele vai ser intimado sobre isso, qual é o momento que ele... Porque ele precisa ter aí uma contagem certa, não está claro, a partir de quando ele vai poder fazer a contagem, a partir de quando ele conta. Creio eu que vai ser ou da intimação para a réplica, ou da intimação para se falar especificamente do argumento da substituição, ou da alteração do polo passivo. Mas o dispositivo não trata também. Uma outra dúvida que com certeza vai surgir diz respeito à aplicabilidade desse dispositivo aos procedimentos especiais
e ao próprio procedimento dos juizados especiais, porque a gente sabe que nos juizados especiais não se admite as figuras de intervenção de terceiro, então uma nomeação autoria nunca não seria aceita no juizado especial. Mas e isso aqui não me parece que seja propriamente uma figura de intervenção. É evidente que é um ingresso de um terceiro, é uma intervenção de terceiro nesse ponto, mas será que ele não está mais para o mecanismo saneador do processo? Quer dizer, vale a pena iniciar todo um processo, custas e tudo, para dizer não sou eu e ponto? Né? Então me parece que esse é um mecanismo muito mais saneador do processo do que propriamente de intervenção típica de terceiros, né? de uma forma de intervenção de terceiros, pelo menos do jeito que a gente conhece. E se assim o for, deveria poder ser aplicado também no juizado especial. Sem dúvida, é uma discussão que a gente vai ter. Bom, meus caros, dado aí o adiantado, já estamos com o horário bem apertado, eu queria agradecer a oportunidade de conversar aqui com os colegas, espero poder ter transmitido as principais modificações e fico à disposição para a gente poder conversar sobre o assunto.